Chegou a hora de ouvirmos a palavra de Deus. Momento da palavra. Momento da palavra. Amém, irmãos? Louvado seja Deus. Obrigado, os irmãos da PIB. Que coisa boa poder adorar com os irmãos. Irmãos, podem sentar. Eu quero convidar o pastor Ignaldo. Ele vai aqui orar. Vem cá, pastor. Que alegria e privilégio tê-lo aqui conosco nessa noite, nessa primeira noite de aniversário. Na verdade, é a segunda, porque ontem nós tivemos uma vigília muito abençoada. Foi uma mini vigília, até às 10. A irmã Michele trouxe uma palavra no final que valeu a pena, foi muito bom termos vindo e oramos. E foi uma noite de abertura mesmo da semana de aniversário. E hoje nós temos o pastor Fabrício. Por favor, pastor, pode chegar aqui. Pastor Guinaldo, sobe aqui. Que privilégio, que prazer. Irmãos, o pastor Fabrício já é um amigo nosso de longas datas, da nossa igreja. Todo retiro ele está dentro, né? Ano passado esteve aqui com a juventude. Enfim, pastor da Igreja Batista Manancial em Volta Redonda. Tem Barra Mansa e Volta Redonda. E do pastor Fabrício em Volta Redonda, ele está acompanhado, ele vai apresentar o time. E é uma honra. Pastor Ignaldo, que bom veio. Leva um abração lá para a terceira, nossa igreja co-irmã aqui. Nós vamos orar, o pastor Ignaldo vai orar pelo Fabrício, e logo em seguida o pastor estará com a palavra. Oremos. Pai, como é bom poder adorar o Teu nome. Há pouco cantamos, ó Deus, que a Tua igreja estará entrando na mansão celestial. E essa certeza nós temos, ó Pai, porque um dia confessamos Cristo Jesus como Senhor da nossa vida. E agora, ó Deus, está também se abrindo a oportunidade, após adoração, louvor, consagração de vidas, nós apresentamos, ó Deus, diante do Teu altar, o Teu servo pastor Fabrício, que estará trazendo a mensagem, a Tua palavra, da qual o Teu Santo Espírito um dia falou ao nosso coração, e que, ó Deus, seja agora oportunizado para as pessoas que estão ouvindo, tanto aqui, quanto também, ó Deus, na transmissão. Ó Deus, que seja a oportunidade de salvação, que é a certeza que nós temos. Aqueles que ouviram a Tua palavra possam ser tocados pelo Teu Santo Espírito. Para tanto, usa o Teu servo, pastor Fabrício, para falar aos nossos corações, a nós glorificarmos e exaltarmos ao Senhor com a certeza de um dia estarmos na Tua presença. E aqueles que ainda não têm essa esperança, seja essa a oportunidade para a glória do Teu nome. E obrigado por esta grande festa, pela vida do Teu servo, o pastor Davidson, e por toda a igreja, em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, irmãos. Amém? Sempre bom estar aqui de volta junto com os irmãos. Uma igreja que, de fato, amo muito. Vocês moram no meu coração. E eu me sinto muito em casa aqui, né, pastor Davidson? Pastor Davidson, Silvinha, Leandro, Renata. Cadê a Renata? Ali, Renata. O Gilzão, o Gilzinho, é um monte de gente, né? E, então eu fico muito em casa mesmo em estar junto com os irmãos. E fiquei muito feliz pelo convite também, para estar aqui com vocês nesse tempo tão especial, né? O aniversário de uma igreja é sempre um momento muito especial. Quero trazer um abraço da nossa igreja, da Igreja Batista Manancial, ali em Volta Redonda, que também está nos acompanhando, né? Mandei o convite lá para eles, sei que tem uma galera aí nos acompanhando, então tem que ter cuidado com o que eu vou falar, não é? Que agora a gente está sendo policiado pelas câmeras. Meus irmãos, quando o pastor Davidson me ligou e fez o convite, eu fiquei pensando, eu gosto quando a pessoa me dá o tema, né? Ajuda. Aí eu falei, pastor, qual é o tema? Ele falou, não, o tema é livre. Eu falei, ai meu Deus, aí fica mais difícil. E eu fiquei pensando sobre o que nós poderíamos refletir nessa noite, nesse dia especial. Eu pensei, poxa, é o aniversário da igreja. E normalmente, nós devemos pensar no que Deus quer da igreja. E eu quero trazer esse tema nessa noite, então, a igreja que Deus quer. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia lá em Atos, capítulo 20, versículos 7 a 12,
Pastor Ignaldo também, muito bom te ver, pastor, saudade. Atos capítulo 20, versículos 7 a 12. Você pode deixar aberto para a gente ganhar um pouquinho de tempo, a gente vai ler os textos nos pontos do sermão, tá bom? Atos capítulo 20, versículos 7 a 12. Mas, meus irmãos, que maravilha, né? Um aniversário de 26 anos, praticamente minha idade, né? Chegando ali muito próximo. Claro que eu sou um pouco mais novo do que isso, né? Mas, meus irmãos, é uma longa jornada, né? 26 anos é uma longa jornada, né? Já é uma jornada de bastante tempo. Quantas coisas vividas, né? Quantas pessoas foram abençoadas nesse tempo, como o pastor estava falando, e eu estava pensando na mensagem, não é? Porque a gente pensou a mesma coisa. Eu pensei, 26 anos, quantas pessoas foram abençoadas aqui nesse lugar? Quantas vidas foram libertas aqui nesse lugar? Quantos casamentos foram restaurados aqui nesse lugar? Quanta coisa aconteceu aqui nesse lugar? E, meus irmãos, a igreja, ela é um lugar de abrigo, né? Nós devemos nos sentir seguros em nossa igreja. E é exatamente o aniversário de uma igreja um bom momento para nós pensarmos no que Deus quer de nós, né? O que Deus quer desse lugar. Nos tempos atuais, meus irmãos, tem uma variedade quase infinita de igrejas, não é verdade? É tanta igreja, isso é ótimo, né? Existem pessoas de tantas maneiras diferentes, né? E aí talvez a multiforme graça de Deus alcance todo mundo. Por um lado, isso é muito bom, contudo, isso pode ser também muito perigoso e muito confuso, não é? Como que eu vou saber qual é a igreja correta para eu estar? Como que eu vou saber qual é a melhor igreja para eu congregar? Meus irmãos, para isso nós sabemos que a Bíblia, ela é a nossa regra de fé e de prática, né? Antigamente a gente distribuía folheto, né? Hoje ainda tem, mas antigamente o folheto era muito mais forte, né? E aí a gente tinha lá no final do folheto evangelístico assim: procure uma igreja mais perto da sua casa. Agora está difícil para a gente falar isso, né? Tem uma brincadeira aí na internet que fala assim: procure uma igreja mais perto da sua Bíblia. E essa semana eu vi algo que completou, que eu achei muito legal, que diz assim: procure uma igreja mais perto da sua Bíblia, ainda que ela seja longe da sua casa. Aí ficou perfeito, não é? E, meus irmãos, alguém aqui mora longe? Tem alguém aqui que é da igreja, que é daqui, que mora longe? Bastante. Você, pastor? Eu moro longe, sem sombra de dúvidas. Moro lá em Volta Redonda, né? Lá no bairro Retiro. Mas eu posso dizer com muita tranquilidade, aí vem o problema das câmeras, né? Essa igreja é uma igreja que com muita tranquilidade eu poderia congregar. Talvez se a Manancial cansar de mim, enjoar, falar: pastor, vai embora. Eu vou precisar de um pastor, eu vou precisar de uma igreja. E talvez a minha primeira opção seja a Igreja Batista em Monte Cristo. Amém? Por ter um pastor que eu sei que é um homem de Deus, por ter amigos, né, como a Silvinha, por ser uma igreja que eu sei que está extremamente dentro da doutrina do Senhor. Meus irmãos, quando cheguei e eu vi aqui o trabalho social de vocês, né, com muita tranquilidade eu posso dizer que o trabalho social é um dos meus trabalhos favoritos. Eu pensei assim: poxa, com certeza essa igreja é uma igreja que está caminhando dentro do Evangelho do Senhor. É aquela igreja de Atos, que tem tudo em comum, que divide tudo com todos. E o que eu quero dizer para você é que em tempos tão difíceis, de doutrinas tão doidas, né, de igrejas tão loucas, você precisa se orgulhar ao pertencer a uma igreja saudável. Amém? Se orgulhe de fazer parte dessa igreja. Meus irmãos, eu dei um molezinho aqui, eu não apresentei o pessoal que está comigo, não é? Aqui, ó, minha esposa, Silvinha, consegui. Né? Terceira vez que eu venho aqui, dessa vez eu consegui trazer a Lissane. Se eu não conseguisse, Liz, faz assim. Minha esposa não olha muito, está de máscara, mas mesmo assim eu tenho ciúme. 3 vezes que eu venho aqui, 2 eu não consegui. E aí eu falei: a Silvinha dessa vez vai me bater, né? Mas consegui. Altamiro, nosso diácono, Maiara, sua esposa, não é? Eles estão sempre conosco. Mas, meus irmãos, se orgulhe de pertencer a uma igreja firmada na doutrina do Senhor. Quero contar um caso, né? Há 5 anos atrás, quando eu entrei na faculdade é um ambiente de muita discussão religiosa, né?
sempre tem muita discussão religiosa, ainda mais que é de humanas aí, que não tem nada para fazer mesmo, né, vai discutir religião, né? E aí, meus irmãos, a gente estava numa discussão na sala de aula acalorada de religião, ninguém conhecia ninguém, era uma das primeiras aulas da faculdade, e aí eu falei assim, vou entrar no assunto, não é? E fui lá, e era um assunto polêmico na época, dei a minha opinião lá a respeito do assunto. O professor, meus irmãos, ele não é um homem cristão, não é? Muito pelo contrário, né? Ele se orgulha em dizer que ele mexe com feitiçaria, com magia, essas coisas, né? Ele segue Zoroastro, se eu não me engano, uma coisa assim. E aí, meus irmãos, eu dei a minha opinião, e mas tinha outros pastores na sala, deram uma opinião também, e aí foi interessante que ele não gostou muito da minha opinião. E ele virou e falou assim, Fabrício, qual que é a sua igreja? Eu falei assim, eu sou da Igreja Batista. Meus irmãos, a sala assim grande, mais ou menos igual essa daqui, igual esse auditório. E olha, o testemunho, né, de uma igreja que caminha dentro do Evangelho. Ele virou e disse assim, olha, eu discordo de tudo que você falou, mas eu respeito por você ser da igreja a qual você pertence, porque eu respeito a Igreja Batista. E aí eu pensei, meus irmãos, um ímpio dando um testemunho na frente de todos, né? Essa é a importância de nós andarmos dentro do Evangelho. E eu tenho certeza que nesses 26 anos, a Igreja Batista aqui em Monte Cristo é uma igreja que caminha dentro do Evangelho. Amém? Mas eu convidei você a abrir sua Bíblia lá em Atos, no capítulo 20, é o nosso texto de hoje. Meus irmãos, o apóstolo Paulo, ele viajava muito, né, no seu trabalho missionário, visitava muitas igrejas. E aqui em Atos 20 ele chega à igreja de Troade e ele presta serviços pastorais ali àquela igreja. Você vê isso também lá em 2 Coríntios, no capítulo 2, no versículo 12. Mas aqui em Troade acontece um episódio que chama muito a nossa atenção, que é a morte do jovem Eutico. Né? O apóstolo Paulo, ele traz uma palavra igual a que eu vou trazer hoje, bem comprida, bem longa, diz o texto, que vai até o amanhecer, né? Ele vira a madrugada, igual a mensagem que eu vou trazer. E ele começa a falar muito, o local estava muito cheio, e às vezes a gente entende que por isso um rapaz teve a brilhante ideia de, no terceiro andar, sentar na janela. E aí, meus irmãos, ele deu uma cochilada, e você lembra da história, né? Enquanto Paulo pregava, o sermão longo, o rapaz ouvindo, começou a ficar com sono, caiu da janela e morreu, né? E aí, meus irmãos, acontece ali o milagre. Você sabe que ele é ressuscitado, né, por meio do poder do Senhor. E esse milagre, ele mostra muito que essa igreja era uma igreja que caminhava dentro do Evangelho. Tanto que o apóstolo Paulo, quando chega à igreja de Troade, ele diz que ali se abriu uma porta oportuna para ele, né? Uma porta boa, um local bom para ele estar. E com essas pequenas informações do texto, não vou entrar muito profundo, porque eu sei que você já conhece o texto, e agora a gente vai ver alguns pedacinhos da história. Eu quero tirar algumas lições sobre esse tema, a igreja que Deus quer. O que Deus quer de nós, o que Deus quer da Igreja Batista em Monte Cristo, que completa 26 anos. Como é a igreja que Deus quer? Em primeiro lugar, eu quero dizer para você, lá no versículo 7 de Atos 20, na parte A do texto, que Deus, ele quer uma igreja que o adore verdadeiramente. No primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão. Ou seja, a igreja de Troade, ela já se reunia no primeiro dia da semana, ela já se reunia no domingo. O primeiro dia da semana não é segunda-feira, gente. Né? O nome já diz segunda, então não é o primeiro dia da semana. Né? A igreja se reunia no primeiro dia da semana, já se reunia no domingo. Eles já estavam se libertando daquela prisão da lei mosaica e estavam vivendo dentro da graça do Senhor. E aqueles irmãos, eles estavam ali com um propósito único, que é a adoração. E Deus, ele quer uma igreja que adore. Lá em João, no capítulo 4, versículos 23 e 24, diz: vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Porque são esses que o Pai procura.
para seus adoradores. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então eu quero dizer para você, nesses 26 anos que essa igreja completa, você que pertence a essa igreja, você que está aqui visitando, que é lá da primeira de Barra Mansa, você que é de outra igreja, da terceira de Barra Mansa, né? Quando você estiver na casa do Senhor, esteja ali para a adoração. Aqui pode acontecer um monte de coisa legal, e isso é muito bom, isso é muito gostoso. A gente brinca, a gente faz um monte de coisa, mas o alvo principal da igreja que Deus quer é a adoração. Nós não podemos ir à igreja apenas por um costume religioso, né? Igual os Simpsons, né? Já viu o Homer na igreja? Não é? Ele vai na igreja apenas por ir, né? Ele está ali por um costume religioso. E aí ele até lembra um pouco a história, ele coloca palito de fósforo para ficar acordado dentro do culto, não é? Que a gente não age assim, mas que a gente realmente busque ao Senhor em adoração. E quando você vem a esse lugar adorar, você não consegue imaginar o que acontece no mundo espiritual, né? Nós precisamos ter consciência do mundo espiritual. Eu não sei se eu já falei isso aqui nessa igreja, eu sei que lá na Manancial eu falo isso bastante, mas se a gente visse a batalha espiritual que tem ao nosso redor, aquilo que acontece no mundo espiritual, a batalha, eu estou falando literalmente a batalha do inferno contra o céu, os anjos, os demônios, talvez a gente nem tomaria banho pelado, né? Porque você não sabe ali o que está acontecendo à sua volta. E o que eu quero dizer para você, está lá em Daniel, no capítulo 10, onde a gente encontra, meus irmãos, Daniel ele falando que ele estava passando por um momento tenso, um momento difícil, ele se retira para a adoração, para a oração, para jejum, ele está adorando ao Senhor, ele quer uma resposta do Senhor, então um anjo do Senhor vem falar com ele. E o anjo ele lhe diz o seguinte: olha Daniel, ouvimos a sua oração, sabemos da sua adoração, sabemos da sua necessidade, porém tentei chegar até você para responder a oração, para te ajudar, porém o anjo me resistiu, né? O anjo da Pérsia me resistiu, de modo que eu precisei da ajuda de Miguel para poder chegar aqui. O que nós vemos aqui nessa passagem, meus irmãos, é que nós vivemos uma intensa batalha no campo espiritual, algo que muitas vezes nós pensamos que é balela, que é história de gibi, que é brincadeira, mas não é. E a adoração, meus irmãos, ela nos aproxima do Senhor. Nós vemos aqui nessa passagem de Daniel que o céu estava muito ciente das necessidades de Daniel, da sua oração, da sua adoração, das suas necessidades, tanto que Miguel vai ao socorro daquele anjo para lhe ajudar naquela batalha. A nossa oração, a nossa adoração, ela nos aproxima da comunhão com o céu. E quantas adversidades nós passamos, quantos problemas nós enfrentamos na nossa vida que só são vencidos por meio da adoração. E a igreja, meus irmãos, ela é o lugar onde nós somos mais convidados a adorar ao Senhor. A igreja é o lugar onde a nossa adoração ela é mais lapidada, onde ela é mais trabalhada, onde nós mais somos atraídos à adoração. E como, meus irmãos, essa igreja se faz importante, então, nesses 26 anos? Porque quantas pessoas passaram aqui por esse lugar, passando pelas mais diversas batalhas espirituais, e a sua adoração foi fortalecida aqui nesse lugar, a fim dela receber a ajuda, o socorro do céu. Amém? Segundo, Deus quer uma igreja onde a pregação é prioridade. A parte B do versículo 7 diz assim: Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até a meia-noite. A igreja de Troade gostava de ouvir pregação. Nós vemos que eles estavam ali num número muito grande, não é? Tanto que o terceiro andar estava cheio de gente. E eu não sei, vocês gostam de ouvir pregação? Né? Não sei quantos aqui gostam de ouvir a palavra do Senhor. Essa igreja é uma casa de ministração. A igreja é uma casa de oração, a igreja é uma casa de louvor, mas a igreja é também uma casa de ministração. Esse é um lugar onde Deus ele vem falar ao seu coração. A Silvinha ela costuma dizer um negócio que eu não concordo muito, né? Ela costuma dizer que essa igreja tem o pastor mais bonito da ordem. Eu acho que o pastor mais bonito da ordem é o pastor da Lissânia, é o pastor da Altamira, é o pastor da Maiara. Talvez essa igreja tenha o segundo pastor mais... Ih, o pastor Ignaldo está aí.
Eu ia dizer que talvez essa igreja tenha o segundo pastor mais bonito da ordem, mas aí já ficou ruim com o pastor Ignaldo ali eu falar isso. Mas, meus irmãos, independente do pastor Davidson ser o pastor mais bonito da ordem, ou o segundo ou o terceiro, que é o palio que dá aqui, né? Com certeza ele é um excelente pregador. Isso eu falo sem demagogia, sem política alguma. Ele é alguém que leva a doutrina a sério. E isso, meus irmãos, nos dias atuais tem sido algo extremamente difícil de se encontrar. Então, se eu posso trazer também uma palavra para a igreja nesse tempo, valorizem o pastor de vocês. Vocês têm um bom pregador, vocês têm um homem de Deus, um homem que caminha dentro da doutrina do Senhor. Lá no seminário, né, eu tenho o privilégio de ter 2 professores do seminário aqui. O pastor Ignaldo não foi meu professor não, né? Acho que não. A Renata foi minha professora, o pastor Davidson foi meu professor. E o pastor Davidson, na época, ele cuidava do culto no seminário, né? Ele cuidava da capela, né? Nós chamamos lá de capela. E eu preciso confessar uma coisa para vocês, mas está a câmera aqui de novo, né? Que aí a Manancial vai saber. Quantos sermãozinhos que eu roubei naquela capela, né? Para levar lá para a igreja. Às vezes o pastor Davidson trazia uma palavra e eu falava, que palavra boa. E ia só anotando no celular, né? E aí depois chegava lá no domingo e ministrava na igreja, né? E como é bom quando a gente pode ter alguém a quem nós podemos dizer assim, já roubei muito sermão dele. É porque esse homem caminha dentro da doutrina do Senhor. Deus, ele quer uma igreja que ame examinar as escrituras sagradas. Terceiro, preciso correr, senão você vai dormir igual Eutico. Deus, ele quer uma igreja viva e acordada, não uma igreja em cima do muro. Está lá no versículo 9 aqui de Atos 20, um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormecendo profundamente durante o prolongado discurso de Paulo, vencido pelo sono, caiu do 3º andar abaixo e foi levantado morto. Meus irmãos, mesmo uma igreja verdadeira é uma igreja que tem gente imperfeita, gente que às vezes dá um mole, não é? A igreja, por mais perfeita que ela seja, é composta por nós, pessoas humanas, imperfeitas, e em Troade não era diferente, né? Eu estava ali ouvindo Paulo estava prolongando o sermão igual o Fabrício, estava demorando, ele começou ali a dar uma pescada. Você já deu uma pescada no sermão? Né? Quem nunca? Né? Eu não estou aqui para julgar, né? Não estou aqui para julgar ninguém. Quando eu era pequeno, eu dormia muito na igreja, meus irmãos. Dormia muito. E aí a minha mãe vinha e dava aquela cutucada na costela, né? Não sei se você já tomou uma cutucada na costela por estar dormindo no culto, não é? É brabo demais. Anos depois, eu tive uma pequena passagem de 6 meses pela Assembleia de Deus. Já foi num culto na Assembleia de Deus? Irmãos, chapé quente, né? 1000 graus de unção. E minha mãe estava comigo, minha mãe foi comigo, a gente ficou 6 meses juntos ali. E a gente estava lá no culto, e estava lá bateria 1000, irmão gritando, irmão glorificando, irmão rodando, e de repente eu olho e está minha mãe dormindo. E eu pensei, o doce sabor da vingança. Pior que ela também está assistindo a gente, né? Ela vai falar, me entregou. E eu pensei assim, o quão heróico uma pessoa tem que ser para dormir num culto na Assembleia de Deus. Como esse mundo dá voltas. Só que eu não podia cutucar minha mãe. Porque lá, homem sentava de um lado, mulher sentava do outro, meus irmãos. E eu fiquei só no desejo da vingança. Não deu para dar a cutucada nela. Mas eu pensava, parece que o jogo virou, não é? Meus irmãos, agora eu vou contar um segredo para vocês. Eu pensei assim, eu vou contar esse segredo lá na igreja, porque eu estou falando para você, né? Quem nunca deu uma dormida na igreja? E eu pensei assim, vou contar esse segredo lá na igreja, ninguém vai saber mesmo, não tem lá quase ninguém que me conhece, muito na intimidade. Está a Lília aqui, né? Na hora que eu cheguei, está a Lília, eu falei, Lília, o que você está fazendo aqui? Mas quando a gente era adolescente, a gente tinha um pastor que dormia. O pastor que dormia no culto. Presta atenção, você está entendendo o que eu estou falando para você? Você está ligado nisso? Você não entendeu. É o pastor que dormia no culto. Lá tinha uma pequena tribuna, assim, 3 cadeiras lá na frente da igreja. E adolescente, meu irmão, adolescente é fogo, né? Aí a gente ali ficava no nosso grupo ali, de repente a gente olhava e o nosso pastor, né, o pastor presidente da igreja, ele estava lá. Então, quem nunca, meus irmãos, né? Quem nunca deu uma dormidinha na igreja? Mas cuidado,
Porque espiritualmente falando, não é? Dormir não é legal. Dormir pode ser perigoso. Eutico, ele dorme naquele terceiro andar, naquela janela, e aí ele cai da janela e morre. E o culto para, né? Eu fico pensando o que aconteceu naquele lugar. O culto, mas Paulo, ele estava ali, Paulo foi usado por Deus para mostrar àquela igreja que aquele que está em Cristo, ainda que esteja morto, viverá, né? E glória a Deus por isso. A igreja que Deus quer, ela não é uma igreja sonolenta, ela é uma igreja desperta. E nós estamos vivendo dias muito difíceis, que se a gente cochilar, a gente morre espiritualmente. A gente se perde espiritualmente. E eu tenho certeza que nesses 26 anos, essa igreja tem sido uma ferramenta de Deus para despertar pessoas, para acordar pessoas. Eu morei um tempo aqui em Barra Mansa, né? Morei 4 anos aqui em Barra Mansa, ali no Parque Independência. E, meus irmãos, naquele tempo foi logo quando eu estava começando na faculdade. Eu tinha uma dificuldade de acordar cedo. E começou a chegar num ponto que eu ligava o celular, naquele sistema que você usa, né? 5 e 1, 5 e 2, 5 e 3, 5 e 4, 5 e 5. E já não funcionava. E aí eu arrumei, eu ainda tenho ele lá em casa. Aquele despertador raiz mesmo, aquele despertador de sino. Trrr, aquele me acordava. E acordava os outros 140 vizinhos também, não é? Mas, meus irmãos, eu tenho certeza que nesses 26 anos, essa igreja tem sido um despertador, né, em tempos onde muitas pessoas estão dormindo espiritualmente. Quarto lugar, penúltimo, pra você ficar tranquilo, fala, tá acabando mesmo, hein? Penúltimo, Deus ele quer uma igreja que abraça os mortos com amor. Versículo 9, descendo porém Paulo, inclinou-se sobre ele e abraçando-o disse, não vos perturbeis, que a vida nele está. A reação de Paulo, meus irmãos, quando vê Eutico lá embaixo, caído, morto, não foi uma reação de indignação, muito pelo contrário, não foi uma reação de crítica, né? Ele vai até aquele lugar onde aquele jovem está caído, ele abraça aquele jovem com muito amor e por meio do poder do Senhor, por meio daquele amor fraterno que Paulo derrama sobre a vida daquele jovem, aquele jovem ele é ressuscitado pelo Senhor. E o apóstolo Paulo ele traz uma palavra de fé àquela igreja, ele diz, olha, não fiquem aterrorizados, porque a vida ainda está nele. A igreja que Deus quer é aquela igreja que abraça os seus mortos. Talvez, meus irmãos, muitos de nós podemos estar dentro da igreja, podemos estar aí sentados nas cadeiras do nosso lado, mas podemos estar sonolentos e quase morrendo espiritualmente. E cabe a nós uma palavra de despertamento, cabe a nós ações de despertamento, cabe a nós palavras, meus irmãos, que tragam vida, ações ressuscitadoras na vida daqueles que estão sonolentos ou morrendo dentro da nossa igreja. A igreja que Deus quer, a Igreja Batista em Monte Cristo, nesses 26 anos, ela deve continuar sendo, porque eu sei que ela já é, uma igreja que abraça os seus mortos, que fortalece, que ajuda os domésticos da fé. E em último lugar, você dizer assim, opa, não vou cair dessa janela. Deus ele quer uma igreja que não perde a comunhão. Eu fico pensando aqui no versículo de número 9 ainda, diz assim o texto, olha, subindo, de novo, Paulo foi lá, desceu, abraçou Eutico, disse para a igreja, não fiquem aterrorizados, a vida está nele. E ali ele é ressuscitado pelo poder do Senhor. Depois disso, diz o texto, que subindo de novo. Você já pensou se fosse aqui na igreja, se alguém morresse no meio do culto? Está amarrado, né? É de acrílico. Você não tem nem uma madeira quando você precisa. Meus irmãos, você já pensou se alguém morre dentro do culto? O culto acaba, não acaba? Eu acho que o culto acabava. Eu não sei se a gente continuaria o culto, se a gente teria ânimo para isso. Mas quando nós olhamos aqui para a igreja de Troade, depois daquele milagre que eles vivem, depois daquele susto que eles vivem, diz o texto, subindo de novo, partiu o pão e comeu, e ainda lhes falou largamente, até o romper da alva, e assim Paulo partiu. Eles voltaram para o culto, eles continuaram o culto pela madrugada adentro, ceando,
celebrando a comunhão entre os irmãos. A ceia, na palavra de Deus, meus irmãos, ela sempre tem o símbolo de comunhão. E a igreja, ela é um lugar de comunhão. A igreja é o lugar onde o cristão, ele encontra os melhores amigos da sua vida. O reino de Deus é um reino de amigos. O meu ex-pastor, o meu pastor ainda, não sei, né? O pastor Aloysio, todo pastor tem que ter um pastor, né? E o meu pastor, o pastor Aloysio, lá da Primeira Igreja Batista do Retiro, ele sempre diz isso é algo que fica no meu coração. O reino de Deus é um reino de amigos. E nós precisamos, meus irmãos, como cristãos, encontrar os melhores amigos da nossa vida aqui nesse lugar. É claro que toda regra tem exceções. Você pode dizer, meu melhor amigo, ele não é da igreja. Mas o que eu quero dizer, meus irmãos, é que aqui nós estamos em um ambiente de iguais. Aqui todos nós somos cristãos, que significa pequenos cristos. E nós precisamos então nos completarmos, principalmente dentro das nossas amizades. Aqui nós devemos nos fortalecer. Aqui nós devemos ter uma intimidade que vai além da compreensão. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que além de amigos, nós somos membros uns dos outros, dentro de um mesmo corpo. Então nós devemos ter uma íntima ligação com aqueles que são os nossos irmãos. Nós somos imitadores de Cristo. E ainda que às vezes algumas coisas aconteçam no nosso meio, essas coisas não podem parar a nossa comunhão. E enquanto a igreja estiver em comunhão, ela será a igreja que Deus quer. Porque a palavra de Deus nos diz que na comunhão há bênção e vida para sempre. Bênção e vida para sempre. Concluindo, meus irmãos, eu poderia ficar a noite inteira aqui falando sobre a igreja que Deus quer. Mas eu não preciso. Eu posso resumir tudo que eu quero dizer para vocês aqui em uma coisa só. A igreja que Deus quer é essa igreja. Amém? A igreja que Deus quer é essa igreja. A igreja que Deus quer é você, não é? E nesses 26 anos de igreja batista aqui em Monte Cristo, se orgulhe de pertencer aqui a esse lugar. Como é bom ver que ainda há membros fundadores aqui na igreja, não é? Como que isso nos faz bem, não é? Que eles sejam a chama do presente e também o exemplo para o futuro, para que vocês continuem sendo nesse lugar a igreja que Deus quer. Tenham certeza absoluta, quando alguém perguntar para vocês, como é a igreja que Deus quer? Aí você diga assim, vai lá na Igreja Batista em Monte Cristo, e você vai saber como é a igreja que Deus quer. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar, vamos falar com o Senhor. Senhor Deus, Pai amado, como é bom, ó Deus, poder estar aqui nesse lugar, nessa noite, nessa data tão especial, ó Pai, os 26 anos da Igreja Batista em Monte Cristo. Aonde eu sei, ó Pai, que esse lugar tem sido um canal de bênção do Senhor, um canal de libertação, um canal de fortalecimento, um canal, ó Pai, para pessoas serem restauradas, para pessoas serem revivificadas aqui nesse lugar, pessoas, ó Pai, que possam chegar aqui e que talvez ao longo desse tempo, quantos e quantos já chegaram aqui com suas vidas arrebentadas, com o coração dilacerado, e aqui encontraram uma palavra de vida, aqui encontraram abrigo, aqui encontraram socorro, aqui encontraram a presença do Senhor, ó Pai. É impossível não sentir a unção e a presença do Senhor aqui nesse lugar. Nesses 26 anos, esse tem sido um lugar de bênção, um lugar abençoador. E o que nós te pedimos nesse aniversário, ó Pai, é que o Senhor continue fazendo uma obra maravilhosa aqui nesse lugar, pela vida de cada um desses irmãos, porque essa igreja, ó Pai, se resume em cada uma dessas pessoas que estão aqui presentes. A Igreja Batista em Monte Cristo é uma bênção, porque esses irmãos que aqui estão são bênçãos e são abençoadores. Louvado seja o nome do Senhor.
Abençoe, ó Pai, o pastor Davidson. Abençoe, Senhor, o seu colegiado, os seus pastores, seus diáconos, seus levitas, os irmãos que aqui acompanham, ó Pai, essa jornada junto com ele. Quantas missões, quantos propósitos, quantos desafios o Senhor tem levantado aqui para esse lugar, mas que em todos eles haja sempre a provisão e a aprovação do Senhor. Ao Senhor toda a honra, toda a glória e todo louvor, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe, os irmãos podem se assentar. Parabéns para vocês, porque se é aniversário da igreja, é aniversário de vocês também, porque vocês são a Igreja Batista aqui em Monte Cristo. Amém? Queria convidar vocês a romper o som dessa máscara, romper o som desse teto, e nós aqui adorarmos ao Senhor e trazer a Ele uma entrega sincera. E que você nessa noite, você possa realmente adorar ao Senhor em espírito e em verdade. Eu olho para a cruz, e para a cruz eu vou. Pode ser um pouquinho mais alto, vamos lá. E se eu sofrer, participar da tua obra, vou cantar. Meu Salvador, da cruz mostrou o amor do Pai, o amor do Pai. Diga, justo Deus, justo Deus. Oh, pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Merecida vida e merecida vida. Ei, de graça recebi por sua cruz, da morte me livrou, Ei, trouxe minha vida, eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Oh, pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o teu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o teu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras,
aproximo, quebrantado o seu amor pela cruz, me chamou gentilmente, me atraiu e eu sem palavras me aproximo, quebrantado o seu amor. Do nome do nosso Deus. Que o amor de Deus, o nosso grande Pai, a comunhão que há no sangue, no corpo de Cristo, e as consolações que existe na pessoa bendita do Espírito Santo, esteja conosco aqui na Igreja do Monte Cristo, na primeira igreja, na Igreja Manancial, na terceira igreja, e também com todo o seu povo sobre a face da terra, desde agora e para todo sempre. Amém e amém. Que Deus abençoe.